10 princípios da inteligência de dados nas empresas, 10 regras fundamentais para que tu transforme a tua empresa em uma empresa orientada a dados. Isso é raro de acontecer, espero que possa acontecer na tua empresa. Bom, vamos lá então, gente, essas regras fundamentais. Para quem não me conhece, sou Fábio de Oliveira, sou diretor executivo da Geração F5 e a Geração F5 é uma empresa, uma plataforma que trabalha com gamificação e inteligência de dados. Na verdade, o que a gente gera nas empresas? Né? A gente aperfeiçoa a capacidade da empresa de medir resultados a partir da inteligência de dados e com isso constrói gamificações, ou seja, a gente mede resultado, reconhece os melhores profissionais de forma psicossocial e econômica e gera desconforto em quem não está bem, gera desconforto em quem precisa entregar melhor resultado para a empresa, certo? Nesse material, nesse vídeo que eu compartilho aqui contigo, a gente resume um passo a passo a respeito de como transformar a tua empresa, como deixá-la realmente orientada a dados. E tu vai perceber aqui comigo que esses princípios, que essas regras fundamentais, elas são muito simples. Na verdade, vai ter muito aqui do que tu já conhece. Porém, e aí tem um ponto super importante, que é o meu convite aqui nesse vídeo, que estes 10 princípios, tu faça uma reflexão sobre eles, o quanto que tu os aplica na tua empresa. Porque, apesar da simplicidade de todos eles, são raras as empresas que de fato permeiam esses 10 princípios. São raras, muito raras. E tu pode observar, o meu convite aqui para ti é que tu pegue um papel e caneta e vai anotando do lado aqui, vai fazendo uma autoavaliação a respeito do teu negócio. O quanto que vocês fazem esse dever de casa aqui e o quanto estão deixando escapar algumas tarefas aqui que podem ajudar muito nos resultados, né, gerais aqui da tua empresa. Não importa a área da tua empresa que possa aperfeiçoar essa capacidade de ser orientada a dados. Bom, a gente fala nos princípios da Geração F5 porque são aquelas, no nosso entendimento, são aquelas regras básicas, né? São aquelas normas ali que, de fato, sendo bem cumpridas, elas vão gerar um resultado, né? Aqui está o passo a passo realmente fundamental para que tu evolua a respeito de gestão por indicadores. Bom, mas vamos a cada um deles, gente. Aqui está um resumo na frente, mas eu vou aprofundar contigo nesse vídeo sobre cada um deles. Primeiro deles, definição de objetivos. E ele não é primeiro à toa, tá? Por quê? É muito comum quando a gente fala de gestão por indicadores, o empresário, o gestor já começa olhando para a definição de alguns indicadores, ele começa a olhar para alguns indicadores de uma maneira um pouco aleatória. E nesse princípio número 1, a gente defende que primeiro tu entenda assim, tá, mas qual que é o objetivo da minha empresa nesse momento? O que a gente deseja alcançar nesse momento? Eu quero melhorar a margem de lucro, eu quero melhorar o lucro líquido final aqui da empresa, eu quero crescer em receita, eu quero crescer em número de clientes, eu quero crescer na recorrência com os clientes, eu quero melhorar o ticket médio, eu quero expandir para mais unidades, eu quero diminuir rotatividade de colaboradores, eu quero desenvolver lideranças. Quais que são os principais objetivos da tua empresa nesse momento? Para onde a tua empresa deve ir? Quais são as tuas principais evoluções da tua empresa nesse momento? É fundamental que tu responda essa pergunta, mesmo que tenha várias respostas, para que de fato a gente possa evoluir no restante, para que de fato a gente possa vir para o princípio 2, que é a seleção de indicadores, que é consequência direta do primeiro. Se eu vou direto para indicadores, eu começo a medir algo que eu não sei para onde vai me levar. Entende? Não sei se está claro aqui, eu quero muito deixar claro esse ponto, gente, que é um ponto de partida importante, que aqui eu já vejo muitas falhas das empresas. A gente está há 10 anos fazendo esse trabalho na Geração F5. A gente já atendeu em mais de 7 estados, mais de 100 clientes com consultoria, fora outros trabalhos menores. Então, assim, aqui a gente vê que a empresa peca muito, porque qual que é o ponto-chave aqui, já falando da seleção de indicadores, muitas vezes a empresa está olhando só para faturamento, só para receita. E para nós é uma métrica de vaidade, é uma métrica que engana muito. Eu já observei em clientes nossos, isso foi case real, gente. Um cliente nosso sentado presencialmente comigo, a meta dele de uma unidade de vendas, é um cliente do varejo, era 350 mil reais. Ele estava fazendo naquele momento 390 mil.
Ou seja, estava sobrando para a meta. E eu olhando com ele, opa, legal aqui, né, o resultado. Ele disse, Fábio, eu tô falido, Fábio, eu tô com muita dificuldade. E eu, tá, mas como assim, gente? Está sobrando aqui nas vendas. O que está acontecendo na tua empresa? E aí, claro, tinha uma gigantesca falha no acompanhamento de outros indicadores além da receita. Então, receita, faturamento é métrica de vaidade. A minha provocação aqui para ti nesse princípio 2, na seleção de indicadores e até na eleição do que são os teus principais objetivos, é que tu de fato entenda quais são os indicadores mais importantes para a tua operação nesse momento. E aí depende de cada negócio, depende do momento de cada negócio. Isso varia muito de empresa para empresa. Né? Startups, empresas de tecnologia, muitas vezes elas estão colocando, não é a geração de caixa tão forte no início, estão olhando mais para outros indicadores na aquisição de clientes, na redução do custo de aquisição, né, de clientes, né, no CAC, para o LTV, né, o Lifetime Value, né, o tempo de vida útil do cliente, enfim, depende do teu momento de negócio, depende a tua empresa, enfim. Mas aqui a minha provocação é que tu eleja os principais indicadores e aí tem um ponto de atenção bem importante, que também é muito comum, um erro muito comum, colocar indicadores demais. Muitos indicadores confundem, tem um princípio que a gente usa na consultoria da geração F5 que é as pessoas só se comprometem com aquilo que elas entendem. Então nossa provocação sempre aos nossos clientes nesse momento aqui é poucos indicadores, mas que de fato a gente consiga debater sobre eles, que de fato a gente consiga mensurar, trazer o dado aqui para a gente discutir sobre ele e tomar decisões a partir disso. Muitos indicadores confundem, esse é um erro muito clássico. Né? O empresário muitas vezes ele tem o sonho, né, de ter uma tela como essa cheia de indicadores, uma dashboard que está sendo atualizada em tempo real e está tudo bem sonhar com isso, eu também sonho, mas antes disso tem alguns passos que são bem importantes. Não adianta ter um monte de números que não dizem quase nada, não tem clareza de para onde a tua empresa está indo. Beleza até aqui? Passo 1, seleção de objetivos. Passo 2, seleção de indicadores atrelados a esses objetivos. No princípio número 3, a gente fala da definição de metas. Opa, eu defini onde eu quero chegar, defini que indicador eu vou medir esse sucesso, mas eu preciso estabelecer uma meta para esse indicador. Para todos os indicadores, Fábio, não. Para os mais importantes eu preciso ter uma meta. A meta basicamente é uma referência do quanto que eu estou indo bem ou não. É simples, né? A meta ela quer dizer isso, seja para a empresa como um todo, seja para os departamentos de uma empresa, seja para os diretores da empresa, seja para as pessoas que estão lá na ponta fazendo, né, a parte mais operacional do negócio. O indicador com meta ele dá a referência, ele está dizendo claramente o quanto que aquele desempenho está satisfatório ou não. É isso. Apesar de ser simples o conceito, existe um desafio enorme aqui na definição da meta, né? E realmente é uma ciência não tão exata, porque depende, tem muitas variáveis que compõem, né, uma definição de meta, e é um dos debates que a gente mais tem com os clientes. Eu não vou me aprofundar aqui, né, não é o objetivo desse vídeo, mas de fato é um dos maiores desafios aí que a empresa tem, a definição de metas, porque metas erradas elas distorcem todo o resultado, né? Se eu estou colocando mal para menos, daqui a pouco eu estou comemorando um resultado que não é bom. Se eu estou superestimando aqui uma meta, eu vou dar a sensação às pessoas de que não é alcançável atingir aquela meta e de fato as pessoas não vão se movimentar para isso, né? Mas sim, os indicadores mais importantes da tua empresa precisam ter metas definidas para cada um deles. Vamos lá então, gente. Princípio 4. Coleta e integração eficientes de dados. Por que a gente fala aqui na coleta e na integração eficiente de dados? Porque existe um desafio aqui, principalmente para empresas mais robustas, de fazer com que esses dados caminhem de uma maneira mais natural no dia a dia da empresa, né? Eles sejam colhidos, eles sejam de fato coletados e que eles sejam o mais integrados possível entre si. E quanto menos humano for esse processo, melhor, porque mais confiável ele vai ser. Então é importante que a empresa tenha clareza aqui de onde que vem essas informações e como que eu vou unificar essas informações, integrar essas informações para que eu possa fazer uma análise. Então vamos dar exemplos práticos aqui. Eu tenho uma operação que daqui a pouco alguns dados eu vou tirar do ERP lá da empresa.
Outros eu vou tirar lá do CRM, né, onde o time comercial lá está gerindo a carteira de clientes, as negociações, enfim. E daqui a pouco outros dados vão ser lançados manualmente, está tudo certo. Exemplo, avaliações de desempenho, plano de desenvolvimento individual, tudo geram dados, né? Dados da área de gestão de pessoas. Checklists, né, de auditorias, de padrão de organização da empresa, nós utilizamos bastante com os nossos clientes, são dados que muitas vezes eu vou lançar, né, manualmente em algum lugar. Então eles vêm de diversos lugares. Como que a tua empresa faz para coletar isso e integrar para que possa fazer uma análise simples num único lugar? Esse é o desafio importante da tua empresa discutir nesse momento, como que eu faço a coleta e como que eu integro esses dados. Na geração F5 a gente tem, que eu vou mostrar no finalzinho desse vídeo aqui, uma plataforma onde a gente unifica tudo isso, onde a gente consegue integrar tudo isso para de fato a gente conseguir ter uma leitura fácil, né? E quanto mais integrado for, inclusive os sistemas aqui, para que isso aconteça de forma automatizada e não haja aquele volume de dados manualmente preenchidos, o que é natural que aconteçam muitos erros, né, nesses lançamentos. Vamos lá então, gente. Dos 10 princípios, chegamos aqui na metade, né? O princípio número 5, monitoramento. Aqui tem uma questão que é bem importante no monitoramento, que é definir muito a frequência, né, desse monitoramento. Uma coisa é eu gerei o dado, eu coletei, né, esse dado, eu estou unificando ele num único lugar, mas como que eu monitoro? Como que eu faço com que essa medição, esse acompanhamento, ele faça parte do dia a dia da empresa? Porque se eu não faço esse monitoramento bem, vamos refletir aqui, ó, eu defini o objetivo, defini os indicadores atrelados a esse objetivo, coloquei metas para esses indicadores, estou cada vez mais cuidando da integração entre eles, mas daqui a pouco isso não está fazendo parte do dia a dia, das discussões, né? Não está fazendo parte aqui da frequência onde eu vou lá e analiso esses dados, mas na verdade eu nem estou na fase da análise ainda, eu estou realmente aqui olhando para o quanto que isso está fazendo parte do dia a dia da empresa. Então o monitoramento é definir para esses KPIs, esses indicadores-chave de performance, como que eles vão estar conectados com os rituais da empresa. Exemplos, tá? Comercial, é natural que o setor comercial tenha um acompanhamento um pouco mais próximo, de preferência diário. Por quê? Fábio, a minha operação é de ciclo de negociação longo, é uma venda complexa, como que eu vou acompanhar diariamente? Eu não tenho fechamentos diários, nem semanais muitas vezes. Mas como que eu vou acompanhar isso? Eu não estou falando só de indicadores de faturamento, lembra disso, não é só a receita final, não é só o fechamento. Eu estou olhando para outros indicadores, prospecções, conversões aqui dentro das etapas do funil. Como que eu vou acompanhar isso? É legal que seja diário. Se eu vou olhar para financeiro, muitas vezes é o oposto disso, né? Muitas vezes o financeiro tem um certo delay aqui na apuração do dado, principalmente se a empresa está dependendo de uma contabilidade externa. Então tem um delay aqui que muitas vezes atrapalha essa análise de dados, inclusive é pouco que tu consiga fugir dela, né? Que tu consiga ter a tua contabilidade interna, mesmo que não seja tão redondinho, mas que tu consiga acompanhar no dia a dia ali, pelo menos uma vez por semana, por exemplo, de fazer alguma análise. Mas é legal que tu consiga monitorar e atrelar aos rituais da empresa. As conversas 1 a 1, as reuniões semanais mais táticas, as reuniões estratégicas mensais, aos acompanhamentos diários aqui do time de vendas, né, que tu consiga realmente fazer com que isso esteja no dia a dia do teu negócio, certo? Princípio 6, aqui já é um pouco mais de refinamento, mas não menos importante. Benchmarking, né? Como que tu faz para olhar para esses indicadores da tua empresa, olhar para as metas da tua empresa e saber se de fato tu estás acertando nessa definição das metas, nesses acompanhamentos. O benchmark é o quanto que a tua empresa observa o mercado e analisa, principalmente empresas próximas à tua, se esses indicadores são bons, né? Se essas metas são boas, se a tua avaliação, aqui, a tua leitura sobre esses dados estão corretos, estão dentro de uma realidade de mercado, estão superior ou não a essa realidade de mercado. Então o benchmark é o quanto que tu consegue fazer essa comparação, basicamente, né? Principalmente com empresas que são parecidas com a tua em nível de estágio, nível de segmento, em nível realmente de momento de negócio. Tá? Então, a forma de fazer isso, Fábio, mas eu não sei como fazer isso, benchmark, nem tinha ouvido falar nessa palavra ainda.
Existem várias formas, gente. Fornecedores, né? Se tu é do varejo, os fornecedores podem te ajudar muito nisso, porque eles estão atendendo várias empresas, né, do teu setor, inclusive concorrentes teus, e eles podem te dar informações, né, do quanto que esse ticket médio é bom ou não. Né, daqui a pouco, se tu é do setor de moda, por exemplo, tu está olhando lá para o ticket médio de 200, 300, 400 reais. Ah, mas será que isso é bom ou não? Deixa eu fazer um benchmark aqui com o mercado para ver se no setor de moda que eu atuo, no setor calçadista aqui, isso é um ticket médio bom ou não. Se eu sou do setor de farmácias, é um setor que a gente atende muito na geração F5 também, né? Como que eu olho aqui para esse, eu sou lá da manipulação, a cada orçamento que eu faço, né, do setor de manipulação, quanto que eu converto? Tem uma taxa de conversão aqui, né? Eu emiti um orçamento e de fato quantos compraram. Posso fazer um benchmark de mercado para ver como que está o meu resultado interno em comparação com o do mercado. E assim vai, gente. Eu, por exemplo, a gente participa aqui na geração F5, a gente entrega ajuda, né, por mentoria, consultoria, enfim, e a gente recebe muita ajuda também porque a gente contrata serviços para nós. Ontem à noite eu estava em mentoria com outras empresas aqui do setor de consultoria e a gente estava ali fazendo benchmarking direto, né, trocando figurinha a respeito de números, né, a respeito de dados. Então, existem muitas formas de fazer e, claro, até mesmo a contratação de alguém externo, como a geração F5, ajuda nisso, né? A gente levar informações de mercado para dentro da tua empresa e te ajudar a perceber o que está bem e precisa de reconhecimento e o que precisa melhorar, né? Porque realmente tem uma referência externa que mostra que pode ser muito melhor esse indicador. Vamos lá, gente, evoluindo aqui, princípio 7, análise de tendências. Os dados eles têm essa capacidade, né? Por mais que eles remetam ao passado, né, para trazer uma análise no presente, a partir dessa análise do passado, eles podem e conseguem, de fato, mostrar tendências. Apenas tendências, não são garantias, claro, né, mas dá para fazer uma análise onde tu consiga perceber a tua empresa, por exemplo, de um modo geral, nos últimos meses aqui, ela vem, em termos de receita, ela vem aumentando ou ela vem caindo, né, de receita? Qual que é a tendência nessa linha, né, nesse gráfico aqui que tu pode analisar para os próximos meses? Se vai seguir essa mesma curva, se não vai, se eu estou crescendo de uma maneira linear, se eu estou crescendo de uma maneira mais exponencial, se as despesas estão acompanhando as receitas, quais são as tendências que esses dados conseguem te mostrar? É uma análise um pouco mais aperfeiçoada, que muitas vezes precisa de uma análise um pouco mais profissional, com ajuda externa? Sim, sem dúvida que sim. Mas é legal que tu consiga também fazer essa análise ao longo do tempo para apurar tendências e até mesmo quebrar alguns padrões. Né? Porque se tu vem observando, por exemplo, que a tua empresa está morrendo, seja na incapacidade de gerar caixa, na incapacidade de operar com lucro, tem uma tendência aqui forte de que se eu não tomar medidas importantes agora, daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano, a empresa vai estar em apuros, por exemplo. Então, analisar tendências te ajuda a tomar decisões, né, para quebrar, inclusive, padrões que a tua empresa já vem repetindo há um tempo e que talvez tu não venha observando de uma maneira clara e que os dados te ajudam nisso, certo? Vamos lá, princípio 8, tomadas de decisão. Bom, eu apurei tudo isso, né? Analisei tendências, fiz benchmark com o mercado, observei que aqui eu estou bem, aqui eu não estou tão bem assim, tenho subsídios, tenho informações suficientes aqui para tomar decisões. Esse é o momento de analisar, seja um departamento de uma empresa, seja a empresa como um todo, sejam pessoas dentro do negócio e tomar decisões. Os dados servem para isso. Né? De nada adianta eu fazer toda uma análise bonita de dados, mas eu seguir tomando decisões apenas por achismo, apenas por opiniões. Uma pessoa sem dados é apenas uma pessoa com opinião. E é muito complicado, é muito arriscado uma empresa depender de pessoas com opinião. Então, o princípio 8 basicamente vai lá, filho, vai lá e toma a decisão a partir desses dados. Tu fez um belíssimo trabalho até aqui, né, conforme esses princípios sendo executados, né, na hora de definir indicadores, na hora de definir objetivos para a tua empresa, de acompanhar se esses números estão bons ou não, e a partir disso tu precisa tomar decisões, né? O teu negócio tem total condição nesse momento aqui de ser orientado por esses dados.
Princípio 9, comunicação. É muito importante que esses relatórios, que essas dashboards, que tudo que foi construído em nível de indicadores seja de fato comunicado com quem precisa ser comunicado. Então aqui existe uma decisão tua de fazer com que isso permeie a empresa, que isso percorra os diferentes departamentos da empresa, as diferentes unidades da empresa, as diferentes funções da tua empresa. E aí não tem fórmula certa, né? Tem clientes nossos que gostam de uma gestão mais à vista, que gostam de liberar o acesso a esses dados de uma maneira mais aberta, mais clara, mais reta, e é uma linha que nós gostamos na geração F5. Mas a gente respeita também aquele cliente que gosta de proteger mais os dados, que é um pouco mais cauteloso nessa liberação das informações, que gosta, por exemplo, inclusive de esconder receita, né? Então, nesse momento, para esses clientes, a gente deixa só o percentual do faturamento, né? Do que foi atingido relacionado à meta, e não o faturamento em si, por exemplo. É a linha que a gente mais gosta? Não, a gente gosta mais de dar transparência aos dados, mas respeitamos o que cada cultura de negócio está acostumado. A gente respeita muito a experiência daquele empresário ali, né, também de saber como conduzir o negócio dele. Mas é importante que tu tenha essa clareza aqui, como que eu faço essa informação chegar com qualidade nas pessoas que precisam saber desse número, para que a gente possa de fato discutir sobre eles. Já já eu vou te mostrar aqui a nossa plataforma, onde a gente ajuda muito nisso. A plataforma ela tem esse poder de dar velocidade na comunicação, né, e fazer com que as pessoas tenham uma facilidade aqui de encontrar essa informação e inclusive num nível de autoanálise, né, para que o dado dela, o número dela, as metas dela estejam comunicadas de uma maneira reta, transparente, confiável e que ela consiga fazer uma autoanálise para melhorar o desempenho dela. Então já já te mostro aqui como que funciona esse trabalho. E o último princípio, o 10º, é a gamificação, né? Aqui para nós é a cereja do bolo, que ele conecta inclusive com a capacidade da empresa de criar uma campanha de incentivo, de criar um programa de premiações, de criar a gamificação em si, né? Que é uma capacidade aqui de... vamos refletir juntos, né, gente? Eu defini objetivos da empresa, selecionei os indicadores, defini metas para esses indicadores, fiz a coleta, a integração desses dados, estou monitorando, estou fazendo parte aqui dos rituais, né, do dia a dia da empresa, acompanhei dados de mercado para fazer uma análise comparativa, acompanhei as tendências desses indicadores, tomei decisões a partir disso, comuniquei o time e a partir da comunicação eu posso também gamificar, ou seja, eu premio quem está bem, seja um departamento, seja a empresa como um todo, sejam pessoas específicas, e eu também consigo aqui gerar desconforto em quem não está performando, gerar desconforto em quem está abaixo da meta e está precisando realmente ter um choque aqui de gestão, ter um choque aqui da liderança para essa pessoa entregar mais, né? Ou mesmo a minha liderança aqui, a liderança da empresa, ter condições de observar o que está acontecendo com essa pessoa, com esse departamento, enfim, para ajudar a melhorar essa performance. O game ele tem essa capacidade, né, de reconhecer e desconfortar, gerar prazer e gerar dor, que é como as pessoas se movimentam na vida. De modo geral, todos se movimentam dessa forma, dor e prazer. Mais dor do que prazer muitas vezes. Então é isso, gente. Esses são os nossos 10 princípios de inteligência de dados. Reforço isso, por mais simples que sejam, bem executados, eles geram um resultado absurdo nas empresas. Não é tão simples, né? Nesse momento até talvez tu esteja avaliando aqui, né, como eu te provoquei lá no início do vídeo, mas desses 10 aqui eu estou executando 5, e aí daqui a pouco vem uma cobrança, uma autocobrança muito forte. Relaxa, tá tudo certo, são raras as empresas, como eu comentei, que fazem esse trabalho bem feito. O teu desafio talvez nesse momento aqui seja identificar qual que é o teu próximo passo. Beleza, desses 10 eu executo 5, executo 3, 2, enfim. Qual que é o mais importante para que eu implemente agora? Pensa nisso, no próximo passo. Posso ter ajuda externa, daqui a pouco da geração F5 ou de outra empresa que ajude nesse trabalho? Avalia isso, né? Porque a ajuda externa acelera o processo. A ajuda externa é alguém que é especialista no assunto e que vai ter que jogar em outro nível. Então acelera o processo. Opa, não é momento ainda, não tenho budget, não tenho orçamento para isso. Ok,
faz caseiro mesmo, né? Pega conteúdos como esse, deixa comentários aqui pra gente que a gente vai te ajudando, né? Estamos aqui para isso, certo? Bom, e aí também queria deixar claro aqui, gente, na nossa metodologia, eu vou mostrar direto a plataforma, tá? Porque fica de uma maneira muito visual como que funciona o nosso trabalho. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, é um vídeo mais longo. Vou pegar um cliente aqui que faça um trabalho legal que eu posso te mostrar como pegar um case real, tá, gente? Na nossa plataforma de inteligência de dados e gamificação, a gente analisa aqui indicadores. Então, por exemplo, como que a gente separa? O campeonato, ele é um período maior, ele é um período onde eu tenho premiações mais atraentes, viagens, TV, smartphone, prêmios em dinheiro, enfim, conforme foi construída a tua gamificação. Então o campeonato é um período maior aqui de premiação. Pode ser 6 meses, 10 meses, 1 ano, enfim, conforme foi construído para aquela empresa. O turno são normalmente os meses. Eu digo normalmente porque tem empresas que trabalham em ciclos diferentes, mas normalmente são os meses, que são períodos menores de premiações menores. Então lá no fechamento de cada mês eu vou ter medalha, troféu, certificado, bottom, prêmio em dinheiro, experiência gastronômica, enfim, é onde eu avalio, né, os dados aqui no período menor. E os times, conforme for cada empresa, existe essa divisão de times também internamente. Pode ser a empresa um time inteiro, principalmente se a empresa é menor, ou se a empresa é maior, natural que a gente divida os times aqui para ter uma análise por departamentos, por unidades, enfim. Aqui a gente constrói o game. E aí na nossa plataforma a gente consegue fazer essa análise aqui por indicador. Então, por exemplo, eu vou puxar aqui só faturamento desse cliente. Vai ter lá o jogador, a meta desse jogador, nesse caso aqui 53 mil, o realizado dele 60 mil, ou seja, ele fez 115% da meta. Aqui no nosso game a gente usa muito um padrão de cores para identificar o quanto que esse dado está sendo bom ou não. A gente usa, como o nosso game ele tem muita metáfora do futebol, a gente usa cartões vermelho e amarelo. Vermelho é motivo de preocupação, eu estou abaixo de 80% da meta, e amarelo é motivo de atenção, quando eu estou entre 80% e 90% da meta. Ambos ruins, né? Assim como os cartões do futebol, amarelo e vermelho. Diferente do futebol, a gente criou os cartões positivos, né? Que são de reconhecimento positivo. Motivo de tranquilidade, cartão verde, e motivo de orgulho, cartão azul. Estou pertinho de alcançar a meta, motivo de tranquilidade, e cartão azul eu bati 100% daquela meta, certo? Qual que é a ideia nossa aqui nos cartões? É traduzir facilmente o dado para que a pessoa perceba o quanto que ela está indo bem, quanto que ela precisa melhorar naquele indicador. Por isso que é motivo de tal coisa. Não é a ideia rotular a pessoa que ela é boa ou má profissional, mas sim dizer para ela que claramente aquele indicador de faturamento ela está sendo motivo de preocupação, está sendo motivo de orgulho, enfim. E a partir disso a gente vai fazer uma análise mais completa, né? O ranking conforme esse indicador, uma coluna que a gente chama de meta hoje, que é para a própria pessoa colocar um desafio para ela naquele dia, quanto que ela precisa vender por dia para atingir a meta, quanto que ela vendeu até o momento, quanto que ela precisa no próximo dia, enfim. E essa análise pode ser feita por qualquer indicador. Esse cliente aqui, ele usa faturamento, ticket médio, PA, né? Produtos por atendimento, promoções, pós-venda, ADI, que a gente chama de avaliação de desempenho individual, um aspecto aqui mais comportamental, né, da performance da pessoa, super importante também que tu tenha dados no teu sistema de gestão relacionados a isso, a comportamento, para medir performance das pessoas. Materiais produzidos para marketing, cada vez mais importante, né, para qualquer negócio. Aqui esse cliente ele verifica quanto que o pessoal está produzindo os stories, os feeds, materiais para feed, enfim. Faltas de caixa, né, que é um indicador invertido, né, quanto menor, melhor. Então a gente consegue trabalhar aqui na plataforma também dessa forma. Aqui na plataforma a gente consegue brincar com esses dados, né, no sentido de cruzar, fazer cruzamento entre eles, de criar novas métricas a partir desses dados. Então aqui é uma forma de visualizar. Outra forma de visualizar são os KPIs que são por pessoa. Então eu vou ter lá uma análise só
de determinado profissional, eu vou ter um indicador, todos os indicadores aqui que fazem parte da análise desse profissional, eu vou ter o peso para cada indicador. No game a gente brinca bastante com isso, né, de dar relevância o que é o gap da operação nesse momento. Lembra do primeiro princípio, né, do objetivo. Qual que é o objetivo da empresa nesse momento? É aumentar a aquisição de clientes, melhorar a experiência de compra do cliente, daqui a pouco o cliente oculto, o NPS, enfim. Então eu dou um peso maior para aquele indicador dentro do game por um período. Melhorou aquilo ali, daqui a pouco eu vou apurar um outro gap. Isso de uma maneira tudo muito transparente, não é mudar as regras do jogo durante o jogo, tá? Pelo contrário, é dar transparência, né? Mas ir mudando o foco da empresa conforme o momento que ela está passando. Então, a partir do cruzamento entre indicadores, os pesos, né, e os resultados daquela pessoa, eu vou ter uma nota daquela pessoa, né, dentro do game. E aí, a partir disso também a gente vai ter os rankings, né? Que aí, basicamente, aqui a gente acompanhar, seja o acumulado de uma temporada, né, quem é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto colocado, né, de um time, qual a premiação, né, a gente chama de gols aqui dessa pessoa. Posso fazer uma análise por turno, por time, aí depende como foi configurado, né, o game naquela empresa. Tem uma premiação coletiva também, fazer uma comparação aqui entre os times, enfim, aí depende de como foi construído. Essa aqui é a nossa plataforma, gente. Depois tem mais aqui, não vou entrar em detalhe nesse vídeo, né, não é o foco do vídeo, mas aqui tem também onde eu lanço os indicadores, né, como que a gente pode fazer esse lançamento, a parte dos cadastros, que é onde a gente configura tudo isso, a gente entrega pronto para o cliente em qualquer plano nosso, a gente entrega pronto para o cliente nessa configuração, e a integração, né, com outros sistemas também a gente consegue fazer, seja o sistema que for, né, a gente consegue fazer essa integração com RP, CRM, enfim. Joia, meus amigos, espero que esse vídeo tenha nos ajudado aí, né, a amadurecer a respeito desse tema tão importante, tão decisivo, tão desafiador, que é a inteligência de dados. Mais uma vez eu reforço, assim, pensa em qual que é o próximo passo da tua empresa, se entende que esse próximo passo a geração F5 pode estar te apoiando. Eu vou deixar um desafio aqui, tá? Pode deixar em qualquer canal da geração F5, seja Instagram, YouTube, não importa, qualquer canal, uma mensagem dizendo YouTube, somente isso, YouTube. E a partir disso a gente libera uma degustação na nossa plataforma e uma condição especial para ti que assistiu até o final desse vídeo. Tu é merecedor de ter uma condição especial, de ter um presente especial nosso, né? Por chegar até o final desse vídeo longo aqui que eu estou fazendo, eu gosto de fazer vídeos bem detalhados, então deixa YouTube em qualquer canal da geração F5 que a gente vai te dar uma condição especial e uma oportunidade também de degustar a nossa plataforma, conhecer um pouquinho mais como que ela funciona. Certo? Um grande abraço, pode deixar dúvidas, comentários, sugestões, críticas aqui, a gente vai adorar interagir contigo aqui a partir dos nossos canais e especificamente aqui no nosso canal do YouTube. Um grande abraço e até a próxima!